Pronto. Pedi para vocês fazerem esses exercícios que era referente, né, à primeira parte, né, do capítulo 3, que é referente às ligações químicas. O primeiro exercício diz o seguinte: para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer a ligação entre os átomos e a ligação entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre os átomos, pode afirmar-se que, entre átomos ligados, predominam forças de atração. Letra A. Letra B. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. Letra C. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostática. Letra D. Entre átomos ligados, há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. O que vocês colocaram aí de opção correta, pessoal, na opinião de vocês? Eu marquei a alternativa D, professora. D. Beleza. Mais D. alguém? Não ouvi, Paulo, desculpa. Não, falei que eu marquei a D, só isso. Ah, tá. Achei que você tinha falado alguma outra coisinha. A Júlia botou D e a Érica também. Alguém colocou alguma coisa diferente ou todo mundo colocou a D também? Vou entender que todos colocaram a D, tá? No próximo slide, gente, eu coloco a resposta, tá? Realmente é a letra D e faço uma explicação por que seria a D. A alternativa correta é a letra D. Entre os átomos ligados, há equilíbrio de atração equilíbrio, né, entre atrações e repulsões eletrostáticas. Os átomos são formados por cargas elétricas e são as forças elétricas entre as partículas que levam à formação das ligações. Por isso, todas as ligações químicas são de natureza eletrostática. Em todos os sistemas químicos, os átomos procuram ficar os mais estáveis, e essa estabilidade é obtida de uma ligação química. Então, aquilo que a gente conversou, né, sobre regra do octeto, eles buscam aquela estabilidade, né? E a gente sempre vai ter essas atrações e repulsões eletrostáticas. Eletrostática tem a ver com carga, né? Então, atração são quando são de cargas diferentes e repulsão são quando são de cargas iguais, né? Então, a resposta correta é a letra D. Vocês acertaram aí, parabéns. Bem, a número 2, eu peço para fazer uma correspondência entre a coluna 1 com a coluna 2, né? Então, na coluna 1 vão ter frases de ligações entre átomos e na coluna 2 vai ter o tipo de ligação, pessoal. A gente conversou sobre ligação iônica, covalente, metálica, né? E quando a gente monta essas ligações, a gente consegue saber se, por exemplo, se é uma ligação covalente simples, se é uma dupla, se é uma tripla. Simples é quando eu faço compartilhamento de apenas um par de elétrons, né? A dupla é quando eu compartilho 2 pares de elétrons. E a tripla, quando eu compartilho 3 pares de elétrons entre 2 átomos. Então, é importante aí fazer, né, a estrutura para a gente saber como é que vai ser. Se vai ser covalente simples, dupla ou tripla. Como é que a gente descobre isso, pessoal? Pensando na distribuição eletrônica deles. Né? Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, quando a gente olha, a gente vê que ele é do grupo 5A ou do grupo 15, né? Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se eu vou ligar nitrogênio com nitrogênio, para ele fazer 8, ele precisa ter uma ligação tripla. Então, é mais ou menos dessa forma. Vamos ver aqui que eu botei num quadrinho, né, para vocês verem. Olha, quando a gente fala entre átomos de sódio, desculpe, é só metal, né? Então, se eu tô com 2 metais, a ligação é metálica, tá? Então, ó, ligação metálica, os átomos desse metal ligam-se entre si por meio de ligações metálicas e interações entre cargas positivas e negativas faz aumentar a estabilidade do conjunto. É aquela estrutura de mar de elétrons, né? Os elétrons, eles estão aqui, ó, passeando, né, entre esses metais, né? E eles estão ali na estrutura do retículo cristalino do metal. Entre átomos de cloro. Cloro, gente, é do grupo 7A, né? Ou o grupo 17. Como é que funciona isso, pessoal? Ele tem 7 elétrons. Então, para ele chegar à estabilidade, ele tem que ter 8. Então, só falta um elétron, né?
para ele alcançar essa estabilidade. Então, ele faz uma ligação covalente simples, né? Ele compartilha um parzinho de elétrons. Quando a gente fala sobre átomos de oxigênio, eles estão, gente, no grupo 6A. Então, o fato deles estarem no grupo 6A significa que eles precisam de 2 elétrons para ficar estáveis. Se eles precisam de 2 elétrons para ficar estáveis, eles fazem uma ligação dupla, tá? Já o nitrogênio foi aquele que eu falei com vocês, que ele é da 5A, né? Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar a 8, faltam 3 ligações, né? Então, ele faz uma ligação tripla, né? Ali entre os 2 átomos. Já o sódio e o cloro é o exemplo clássico, né? Do cloreto de sódio. Esse exemplo, gente, ele é referente a uma ligação iônica. A gente tem ali a transferência de elétrons. Dúvidas na questão 2, pessoal? Tranquilo para mim até agora. Tranquilo? Vocês tinham conseguido fazer a 2 de boas, né? Acho que ninguém tinha reclamado da 2, não. Lá no grupo. Deixa eu ver no chat. Certinho, Júlia botou. Beleza. Então, vamos lá para o próximo. Bem, número 3. O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares, cujas estruturas de íons se representam na tabela seguinte. Indique o tipo de ligação que ocorre na formação dessas moléculas. Então, pessoal, o metano a gente até tinha feito hoje mais cedo, a amônia também, né, na nossa outra lista. A água é que tinha só nos slides e o fluoreto de hidrogênio a gente não tinha feito ainda, né? O que nós temos aqui? A gente tem compartilhamento de elétrons, né? Então, o tipo de ligação em todos esses, né, são ligações covalentes, tá? A gente tem sempre aqui, gente, hidrogênio e um ametal, hidrogênio e um ametal, hidrogênio e um ametal, hidrogênio e um ametal. Sempre que eu tiver hidrogênio com ametal, o tipo de ligação é ligação covalente. Então, coloquei aqui, né? Ligação covalente simples, né? Não tem nenhuma dupla, tá? Então, observando a tabela periódica, vemos que os elementos das substâncias não são metais. Então, o tipo de ligações que esses elementos formam entre eles é a ligação covalente, pois estão compartilhando elétrons. Átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, eles chegam a 8 elétrons na camada de valência por conta do número de ligações, né, que fazem. Eles obedecem à regra do octeto. Já o hidrogênio, ele participa da formação de substâncias moleculares compartilhando um par de elétrons, né? Ele quer ficar igual o hélio, né, com 2 eletronzinhos. Então, ele compartilha esse par de elétrons fazendo ligações covalentes simples. Eu acredito que essas vocês tenham conseguido fazer também. Ficou alguma dúvida na número 3, pessoal? Também não, tranquilo. Beleza. Sim, Érica, já tá lá no Google Classroom. Dentro da aula 6, no final dos slides, tem um gabarito, tá? Então, esse gabarito já tá lá para vocês também. Vamos lá. Número 4. As propriedades exibidas por um certo material, elas podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo: metálica, covalente, dipolo induzido ou iônica. Então, ó, eles são mau condutores de eletricidade no estado sólido, eles têm boa condutividade elétrica em solução aquosa e têm alta temperatura de fusão e ebulição. Na opinião de vocês, qual seria a ligação predominante nesse composto? Alternativa D, né, professor? Iônica? Iônica? A Érica colocou metálica. Botou aqui no grupo agora, no chat.
Alguém botou metálica, alguém botou iônica, o restante da turminha? O que vocês acham aí, na opinião de vocês, quem tentou fazer? Temos duas sugestões de respostas. Eu botei iônica, professor. Clóvis botou iônica. Deixa eu ver no chat que alguém comentou. A Júlia botou que marcou a C, mas depois marcou a D, né? Beleza, Júlia. Alguém estava falando alguma coisinha? Eu acho que é a letra A, não sei. Letra A, metálica? Beleza. É. Tá. É iônica, a senhora até deu o exemplo do sal, né? Sal de cozinha. Exatamente. É o mesmo exemplo, né, do sal de cozinha, da ligação iônica. Se a gente pegar o sal de cozinha, né, e tentar fazer uma condução ali de eletricidade, o sal pozinho no estado sólido, ele não vai conduzir. Agora, se a gente dissolve em água, né, a gente tem ali a possibilidade, né, da condução de eletricidade, né, quando eles estão em solução aquosa, porque a gente tem a água, que também tem polos, né, e o NaCl, que tem uma estrutura iônica. Então, as forças de atração entre a água e o NaCl, a gente consegue fazer, né, essa condução, devido à formação daqueles cátions, né, e ânions que vão existir ali na estrutura. Então, em solução aquosa, né, a gente vai ter o Na+ e o Cl-. Isso vai fazer com que a gente consiga, né, conduzir eletricidade. Mas vamos ver aqui. A resposta seria a letra D, mas eu coloquei uma explicação aqui para vocês também, ó. O material sólido apresenta altas temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, precisaria de muita energia para passar para o estado líquido ou gasoso. Beleza. No estado sólido, o material é mau condutor de eletricidade, por conta da organização, né, daqueles átomos que estão ali. Agora, quando a gente está com água, né, em solução aquosa, em contato com a água, a gente tem a formação dos cátions, Na+, Cl-, e aí esses cátions positivos e negativos, eles vão facilitar a condutividade de eletricidade, né? Então, o tipo de material que faz com que a ligação, né, conduza bem a eletricidade, apresente essas propriedades, né, alta temperatura de fusão e ebulição, seria a ligação iônica. Pessoal que tinha pensado em outra resposta, conseguiu entender por que seria a ligação iônica, pessoal? Deu uma clareada? Acho que tem mensagem no chat. Sim. Beleza, a Júlia tinha botado os D também. Ali. Então, beleza, pessoal. Bem, a número 5. Considere o elemento cloro, formando compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Tá? Compostos covalentes são aqueles com compartilhamento de elétrons, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Cloro vai ser o elemento principal, né? A princípio. E aí eu quero que combine com hidrogênio, com carbono, com sódio e com cálcio, tá? Bem, aqui o cloro, gente, ele é classificado como um ametal, né? Então, a partir do momento que eu tiver cloro, que é ametal, com outro ametal, ele faz ligação covalente. A partir do momento que eu tiver cloro com hidrogênio, ele também faz ligação covalente. Agora, quando eu tiver, por exemplo, cloro com algum metal, ele vai fazer ligação iônica, né? Vai ter transferência de elétrons. Então, gente, cloro com hidrogênio, eles vão compartilhar, né, o parzinho de elétrons, ligação covalente. Cloro com carbono, mesma coisa, eles vão compartilhar os parezinhos eletrônicos. Já o sódio, por ser um metal, gente, tem transferência de elétrons. Então, a ligação seria iônica. Já o cálcio, a mesma coisa, é um metal. Então, a ligação, ela é ligação o quê? Iônica também. Então, a resposta, né, porque a pergunta está falando assim para gente, com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Somente com hidrogênio e com carbono. Tá? Com sódio e com cálcio, a ligação é do tipo iônica.
Bem, a número 6 também foram uma questão que alguns alunos comentaram, né? Que não tinham conseguido entender e tal. Não tem problema. Vamos ler e vou explicar para vocês. Se o caráter iônico entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto for, né? Quanto for a diferença de eletronegatividade entre eles, qual que apresenta o maior caráter iônico? Gente, o caráter iônico tem a ver com a diferença de eletronegatividade. Quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior vai ser esse caráter iônico. Então, qual era a ideia aqui, né? A gente olhar a diferença de eletronegatividade entre todos eles, para poder ver, né, qual seria o que, né, teria a maior diferença entre eles. Então, por exemplo, se a gente for olhar o sódio e o iodo, eles vão ter uma grande diferença de eletronegatividade? Até vai ter, porque um é metal e o outro é metal, né? Beleza, então a gente guarda eles na mente. O flúor, que é a letra B, né? Flúor com flúor, eles não vão ter diferença de eletronegatividade, porque eles são iguais, né? Então, esse aí a gente já pode descartar. O hidrogênio com o iodo vai ter uma diferença de eletronegatividade também, a gente guarda na cabeça. O Ki também, potássio com iodo. Agora, o Kf, gente, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Ele está lá na 7A. E eu tenho o potássio, que está também, que está na 1A, né? Então, eu poderia ficar em dúvida, gente, entre a letra A, né? Que são elementos com muita diferença de eletronegatividade, e entre C, D e E. Beleza, Michele, você só descartou a B, né? Tudo bem. Por quê? Porque todos eles são metais e ametais, né? Então vão ter um caráter iônico grande, vai fazer uma ligação iônica, mas a diferença de eletronegatividade vai ser alta, maior que 1,8, né? Que era aquele limite lá que a gente conversou sobre para fazer ligação iônica. Só que se a gente for fazer o cálculo mesmo de cada um, o Kf é o de maior diferença, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Logo, ele é o que apresenta o maior caráter iônico. Então, para a gente relembrar, a eletronegatividade é a força de atração, né, que o átomo tem para puxar os elétrons para ele. Então, os elementos mais eletronegativos vão ser mais fortes, vão puxar esses elétrons com mais força. Então, a resposta seria a letra E. Vocês entenderam, pessoal, que muitos alunos tinham comentado que não tinham entendido, né, a letra A, número 6. Conseguiram compreender? Sim, professora. Na verdade, eu nem fiz a número 6. Fiquei fazendo a correção. Deu para clarear aqui, sim. Beleza. Deixa eu ver aqui no chat que tem algumas mensagens. Sim, professora. Sim, sim. Entendi. Beleza. Então tá. Então vamos para a próxima. A 7 eu pedi para vocês fazerem também, e a 8 ainda não, porque a 8 a gente vai conversar sobre o número de oxidação. Bem, a número 7. Um elemento X possui uma configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E um elemento Y possui uma configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p4. Da ligação iônica entre esses dois elementos, resulta o composto de forma molecular. Então, gente, aqui nós temos que o X, né, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ó, a terceira camada, o expoentezinho é 2. Então, ele tem 2 elétrons na terceira camada. Já o Y, ele tem, ó, na segunda camada, 6 elétrons. O que vai acontecer aqui, gente? Esse átomo X, ele quer doar, né, elétrons, e o átomo Y quer ganhar. Sempre quem vai doar, quem vai formar cátion, vai ficar na frente, né? Então, a gente já sabe que o X vai ter que ficar na frente. Então, aqui, ó, se a gente for reparar, tinha o XY e o YX. O YX já está descartado, né? O Y ele vai ficar sempre atrás, porque ele vai receber elétrons, ele forma um ânion. Tá. E aí a gente tem a ideia aqui. O átomo, né? O elemento Y, ele quer receber 2 elétrons, e o X quer ganhar 2 elétrons. Então, a gente vai formar, acho que eu coloquei, a gente vai formar o XY, exatamente a alternativa A,
Por quê, gente? Porque esse aqui quer doar 2 elétrons e esse daqui quer receber 2 elétrons. Então, quando eu pegar esses dois aqui e jogar para cá, né, transferir para cá, eu já resolvi o problema. Então, eu vou precisar de um X e de um Y. Seria essa a ideia, né? Então, ó, se X possui a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então ele vai formar um cátion bivalente, ele vai querer doar 2 elétrons, né? Já o Y tem a configuração eletrônica de 2s2, 2p4, formando um ânion bivalente, um Y2-, ou seja, tem a tendência de receber 2 elétrons. Portanto, apenas um átomo X já vai ser suficiente para estabilizar o Y, né? Portanto, a fórmula molecular vai ser XY. Agora, eu coloquei aqui como observação, não é YX, porque o cátion sempre vem antes do ânion na fórmula molecular. Sempre vai vir o positivo e depois o negativo, tá? Seria essa a ideia. Dúvidas na 7, pessoal? Não sei se vocês tinham conseguido fazer. A 8 é do número de oxidação, que a gente ainda vai conversar. Mas a 7, ficou alguma dúvida? Na 7 eu tinha colocado XY2. Por quê? Porque eu fiz a configuração, né, que o X daria na última camada 2. E o Y ia dar 4 na última camada. Aí teria que ser, para equilibrar com a regra do octeto, seria 8, né? Uhum. Aí eu colocaria 2 de X, X2Y. No caso, seriam 2X e um Y. Não, então, mas ó, aqui o X ele já tem 2 elétrons. Se você colocar 2X, você vai doar 4 elétrons e não 2. Né? Mas aí não ficaria 8? Não, ó, já não tem 6 no Y? Ó, o Y tem 2s2 e 2p4, certo? Então, quantos que ele tem na camada entendi. 2? Ele já tem 6. Então, o que ele precisa? Ah, sim. Somente 2. Se você olhar somente aqui, ó, realmente seria o que você falou, né? Se só tivesse 4. Mas não. Entendeu? A gente falta de atenção. confundinha a camada toda, né? O S2 com P4. Se fosse, gente, a Érica deu um exemplo muito bom. Se fosse 2S2, 2P2, 2 com 2 dá 4. Então, realmente, eu ia precisar de 2X, né? Porque eu teria somente aqui 4 elétrons. E aí, eu precisaria de 2X, porque cada um fornece 2. Como nesse caso, ele já tem 6, né? E o X já consegue fornecer 2, aí a gente já fecha. Entendeu, Érica? Sim, entendi. Eu acabei somando só o último, não acabei somando o subnível S e o P. Só peguei o P só, tá certo. Muitos alunos, pessoal, erram isso, tá? Olham só o finalzinho. É importante que a gente olhe toda a estrutura da última camada, para não confundir, tá? Deu uma clareada aí sobre ligações. O que vocês acharam? Tá tranquilo esse conteúdo? A gente já pode passar para o NOX? Eu senti um pouco de dificuldade, né, professora, nesse conteúdo aí. Mas é questão de fazer um pouquinho, né? Aproveitar. Segue o barco aí. O Paulo. Paulo que tá falando? Quem falou, gente? Foi o Paulo? Isso, fui eu, Paulo. Ah, beleza, entendi. Mas você sentiu dificuldade o quê? Nos exercícios, na teoria? Mais nos exercícios, né, professora? Eu fazia olhando no caderno aqui, né? Olhando o resumo, né? Tudo, a questão da apostila. Faço sempre olhando aqui o resumo. Mas eu acho que se eu for fazer sem o resumo, acho que eu não consigo fazer, não. Uhum. Entendi. Tá. A Júlia tá pedindo para passar outra lista, né? A gente vai assistir mais um pouquinho das videoaulas aí. Uhum. Tá. A Júlia pediu para eu passar uma outra lista. Então, eu vou botar uma nova lista lá no Google Classroom para a gente corrigir na semana que vem ainda sobre ligações químicas, tá? Porque aí quanto mais exercício fizer, né, melhor vai ser, tá? Então, vou liberar uma nova lista lá
para vocês tentarem fazer ao longo da semana. E aí, a parte de inox, então, eu vou começar na semana que vem, já que a gente ainda está com problemas, né, na parte de ligações, para a gente também não passar, né, por cima do outro problema, porque o inox, ele já vai precisar um pouquinho do conhecimento referente às ligações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre inox na aula que vem, mas nem na aula que vem a gente tenta consolidar e fechar a parte das ligações. Eu vou liberar essa nova lista, vou preparar agora e coloco lá no Google Classroom para vocês, tá? Vou passar mais vídeos também para vocês. Vou liberar alguns outros vídeos também para vocês ao longo da semana tentarem assistir, né, sobre ligações também, que aí vai dando uma clareada. Tudo bem? Beleza, pode ser. Show de bola. Beleza. Então tá bom, pessoal. Eu vou parar por aqui, são 11h32. Eu vou montar essa lista agora e já libero para vocês. Já coloquei a presença lá no Google Classroom, tá, gente? Não esqueçam de responder a presença lá, por favor, da aula de hoje. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar sobre NOx, tá vendo? Para falar do NOx, eu vou precisar falar um pouquinho sobre os compostos iônicos, sobre os compostos covalentes, né? Então, é importante que essa parte esteja bem consolidada para que a gente possa entrar na parte do NOx, tá? Quem tiver um tempinho e quiser dar uma lida nos slides, já está lá disponível também no Google Classroom, né? A gente vai conversar sobre as ligações novamente, mas aí, nesse caso, as ligações vai ser só... como é que fala? A base para o NOx, né? Digamos assim. Então, preciso que vocês estejam com esse conteúdo, né? Das ligações na mente, bem claro. Tá, queridos? Então, ó, um bom final de semana, um bom feriado para vocês. Estudem no feriado. Para sábado a gente tirar as dúvidas, né? E os exercícios, e a gente vai fechar essa parte. Combinado? Tá faltando bem 10 minutinhos para acabar o tempo do Zoom. Combinado. Hora. Então tá bom, pessoal. Se cuidem, tá? Vou liberar lá para vocês a gravação, assim, né, dessa aula de hoje. Vou botar novos vídeos e uma nova lista. Aí vocês tentem fazer aí durante a semana. Então, um bom domingo, um bom sábado e domingo, um bom feriado. Bom final de semana, professora. Obrigada. Igualmente, professora.